O destaque do Peugeot 2008-2020 é a dianteira. O SUV ganhou linhas mais volumosas que deixaram a aparência mais robusta. Elas se harmonizam com as laterais e mantêm as barras suspensas no teto, que caracterizam um carro de uso misto. Tudo bem, amigos? Nós estamos começando aqui na Freeway, em Porto Alegre, test drive do Peugeot 2008. Essa SUV da marca francesa, que tem 118 cavalos de potência e 1.600 cilindradas. O conjunto óptico tem luz de condução diurna em LED e refletor da luz baixa com bloco semielíptico. A parte traseira manteve a identidade anterior, com linhas arredondadas e para-choque saliente à carroceria, com a parte inferior em preto. Lá estão a lanterna de neblina na esquerda e a luz de ré na direita. Nas sinaleiras traseiras, a assinatura remete às garras do leão da Peugeot. Para quem não é muito afinado com o setor automotivo, esse carro integra a família PSA. A PSA é o grupo automotivo gestor das marcas francesas Peugeot e Citroën em todo o mundo. Havia uma certa reclamação do mercado que os carros da PSA, repito, Citroën e Peugeot, eram carros que davam uma manutenção elevada e por isso não tinham uma grande procura, ou pelo menos uma procura que a qualidade dos produtos poderia ter, pois a PSA aqui no Brasil resolveu reformular seus conceitos e refazer seus cálculos de maneira a oferecer ao mercado custos de peça e manutenção mais acessíveis ao consumidor final. Portanto, ficou com uma manutenção mais econômica e isso refletiu numa maior procura do consumidor por esse tipo de carros. São carros de luxo que oferecem uma série de conteúdos tecnológicos adequados a um carro desse preço e desse padrão. São altamente confortáveis, excelente design, modernos, atualizados. Por exemplo, este volante aqui é um volante muito interessante, boa pegada, pequeno, e tem uma regulagem de profundidade e de altura. Não é qualquer SUV que tem esse tipo de oferta. Peugeot 2008 tem. Como ele não tem as famosas borboletinhas para troca de mão das marchas, ele tem na alavanca de câmbio a possibilidade de troca manual além da automática. Então é um carro com motor de 118 HP, 1.600 cilindradas e um câmbio automático de 6 marchas. Além deste 1.6, há o 1.6 turbo chamado THP de 173 cavalos. Outra coisa interessante é este teto solar, que também não é qualquer SUV que oferece. É um teto solar muito gostoso, muito bonito, bem amplo, tem uma tela de proteção inicialmente. Conforto desse carro, um painel que tem aquilo mínimo que a gente precisa para um carro desse padrão. Os medidores de combustível e temperatura do motor, um computador de bordo muito completo, conta-giros e velocímetro. Aqui uma tela de 8 polegadas, onde nós temos alguns serviços, vamos dizer assim. O menu, tem rádio, navegador, GPS, para fazer as configurações do automóvel, para o telefone, vamos voltar aqui que saiu, telefone, aplicativos e depois para você mexer no automóvel. O câmbio automático tem 4 modos de condução: Drive, Eco, Sport e Sequencial.
Ele permite que o veículo tenha respostas mais rápidas ou se comporte de maneira mais econômica, conforme a necessidade ou gosto do motorista. A versão Grife THP vem equipada com um dispositivo que ajuda na tração em terrenos acidentados. É o chamado Grip Control. São 5 padrões de ajuste: normal, areia, neve, lama ou com o controle de tração desligado. Assim, o SUV ganha em capacidade off-road. Os retrovisores externos são elétricos. Temos nas 4 janelas laterais, dianteiras e traseiras, controle elétrico também. O novo Peugeot 2008 está disponível em 4 versões. A Allure, de entrada, tem ar-condicionado manual, luz de condução diurna, controle elétrico para retrovisores, vidros e travas, piloto automático, volante com comandos, sistema de mídia e rodas de aço 16 polegadas. A Allure Pack acrescenta faróis de neblina, volante de couro, câmera de ré e rodas de liga leve. A versão Grife automática, igual a esta que o Ferlauto experimentou, soma o ar-condicionado digital, a roda diamantada, o teto solar e os sensores de chuva e luminosidade. A Grife THP acrescenta o motor turbo e o Grip Control. O painel mantém o conceito chamado iCockpit com iluminação branca. Ele proporciona uma posição de dirigir mais integrada com o veículo e já é um padrão na marca. Os bancos dianteiros têm regulagem de altura. E o que é mais gostoso nesse carro, que me agradou muito nesse período que eu estou com ele, até porque eu fiquei com ele além do prazo normal que a gente fica para test drive, em função desse processo de coronavírus, é um carro hiper silencioso. A gente praticamente pensa que está andando num carro elétrico, porque o motor faz o mínimo de barulho possível. Não que o motor não faça barulho, o motor faz, mas toda a composição dele, de abafamento de som, num português bem claro, é muito bem elaborado. Isso é uma qualidade que tem os carros da PSA. O acabamento dele é muito interessante, com alguns detalhes em aço escovado, polido, tanto nos marcadores dos relógios do painel, quanto no painel como um todo. Tem uma parte plástica mais corrugada na frente e outra um pouco mais lisa. E termina com esse acinzentado no teto, que dá um contraste bem interessante com um carro que tem o seu conteúdo todo interno preto, mas tem uma pintura externa branca. Então ficou uma estrutura de cores bastante interessante. Regulagem de altura no banco do motorista, como no banco do passageiro, distância, encosto, enfim, tudo que precisa, sem ter nada sofisticado ao ponto de tornar o carro muito caro. Então ele agrada na média sobre tudo que ele oferece para o consumidor. Os bancos da versão Grife harmonizam tecido e couro sintético em tons escuros e elegantes. O espaço interno acomoda bem 4 ocupantes e permite um terceiro passageiro no banco traseiro. É um carro 1.6, logicamente, mas apesar do peso dele, que é superior a 1 tonelada, ele tem uma retomada bastante interessante. Ó, de sexta para quinta marcha, rapidinho, saímos de 100 km por hora e já estamos a 115 por hora. Então, é um comportamento adequado. Como hoje existe uma série de restrições sobre velocidade, ele está se comportando dentro daquilo que permite que a gente possa andar numa rodovia. Uma característica desses carros da PSA é o seu comportamento dinâmico em termos de colar no chão. Eles têm uma estrutura de suspensão que deve ser de amortecedor e mola em conjunto,
que faz com que eles sejam muito estáveis. E isso favorece a que você possa ser bastante rápido nas suas curvas sem correr risco de o carro inclinar demais. E isso é muito importante porque mantém todo o comportamento do carro dinamicamente equilibrado. Tem os bancos rebatíveis, os bancos traseiros rebatíveis, o que faz com que haja um aumento da capacidade de carga desse carro. O porta-malas tem capacidade para 402 litros. Com os bancos rebatidos, o volume sobe para 1.172 litros. Em termos de consumo, ele está mais ou menos dentro do padrão. Em perímetro urbano, para um câmbio automático de 6 marchas, daí 9,5, 10,5 km por litro, o que é bastante razoável. Não há ninguém que faça grandes médias, a não ser algumas poucas exceções.